Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Vivendo de Rendas. Meu nome é André França e eu estou aqui para mais um vídeo sobre educação financeira e investimentos. Nesse vídeo, a gente vai abordar os tipos diferentes de perfil de investidor. Né? Quais são os tipos de perfil de investidor que normalmente os investidores são classificados? Qual a diferença entre cada um deles? Qual a vantagem, desvantagem? O que cada investidor em cada perfil normalmente investe e por aí vai. Ok? No final do vídeo, eu vou mostrar a você quais são os principais pontos que você precisa saber ao entender o seu tipo de perfil. Ok? Então, fica comigo aqui até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que eu preparei para você. Se você for novo por aqui e gostar do assunto de investimento e educação financeira, se inscreve no canal, tá? E ativa o sininho da notificação para que o YouTube avise você quando eu lançar novos vídeos. Tudo bem? Pessoal, então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Né? Você conhecer o seu perfil de investidor é um passo muito importante na sua jornada de investimento. Porque você sabendo o seu perfil, você vai tomar decisões mais acertadas de investir ou não em um determinado investimento, de entrar ou não em um novo negócio, por exemplo, e por aí vai. Então, a primeira coisa que você tem que saber é qual o seu perfil. Você conhecendo o seu perfil e investindo de acordo, a chance de você ter problemas com ansiedade, com seu dinheiro investido, ou perder sono e tudo mais é quase nenhuma. Ela é muito pequena. Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, cada um dos perfis, e vantagem, desvantagem, diferença, que tipo de investimento faz o investidor que tem cada um dos perfis e tudo mais. Então, basicamente, os três perfis de investidor que nós temos hoje é o conservador, o moderado e o agressivo, ou arrojado, como algumas pessoas gostam de chamar. Tá bom? Vamos falar então sobre o perfil conservador. O perfil conservador, é aquele perfil em que o investidor preza pela segurança. Então, para ele, é mais importante o dinheiro estar seguro do que estar rendendo muito. Em outras palavras, para ele, a segurança pesa mais do que a rentabilidade, por exemplo, numa balança. Tá bom? Normalmente ele tem um lema, né? Eu não me importo de ganhar pouco, contanto que eu ganhe sempre. Né? Então, é ganhar pouco, mas ganhar sempre. Esse é o lema do investidor que tem esse perfil. Normalmente, pessoas que têm o perfil conservador perdem o sono quando imaginam que o dinheiro, que o patrimônio delas pode diminuir, pode estar investido numa coisa, num tipo de investimento que pode diminuir. Né? Normalmente, as pessoas que estão enquadradas nesse perfil são aquelas pessoas que têm um tempo menor para se recuperar de um problema, de uma perda grande. Quer ver um exemplo? Hoje, você imagina, por exemplo, que duas pessoas resolveram fazer um investimento na mesma coisa, tá bom? Uma pessoa de 20 anos e uma pessoa de 75 anos. E aí, as duas pessoas investiram uma grana alta num determinado investimento. E isso não funcionou. Isso zerou. Eles perderam todo o dinheiro investido. Essa pessoa de 20 anos, ela tem mais tempo para se recuperar do que essa aqui de 75. Então, normalmente, as pessoas que têm pouco tempo para se recuperar, elas preferem por investimentos mais conservadores. E também aquelas pessoas que estão iniciando, que não conhecem ainda o mercado financeiro, optam por investimentos que são mais conservadores, até que aprendam, até que entendam como funciona todo o mercado, e aí sim começa a mudar isso daí. Ok? Normalmente, as pessoas do perfil conservadores vão conseguir por volta de a inflação mais 3% ao ano. Basicamente isso, inflação mais 3%. Né? O que essas pessoas normalmente investem? Elas compram CDBs, LCIs, LCAs, fundo de renda fixa, elas compram tesouro direto e por aí vai. Tá bom? Agora vamos conhecer então os moderados. O moderado é aquele investidor que ele ainda preza muito pela segurança, tá bom? Mas ele já aceita correr um certo risco. Então, ele já pega parte do patrimônio que ele tem e já investe naqueles investimentos que têm uma volatilidade alta. Ou seja, aqueles investimentos que variam com o tempo, que valorizam e desvalorizam com o tempo. Ok? Esse tipo de investidor, normalmente, é aquele que já tem um certo dinheiro aplicado, né? E ele decidiu diversificar, colocar um percentual da carteira dele para investimentos com volatilidade alta. Ok? Normalmente, esse tipo de investidor tem de retorno por volta
de a inflação mais 6%. Então, basicamente, é isso que ele vai ter de retorno. Tá bom? Esses investidores normalmente têm em carteira os mesmos tipos de investimento que o conservador tem, mas ele adiciona ações de empresas que são boas pagadoras de dividendos, fundos imobiliários, debêntures e por aí vai. Então, basicamente, esse é o perfil moderado. Vamos então conhecer o investidor que está no perfil agressivo, no arrojado. Esse investidor é aquele que, para ele, a rentabilidade é mais importante do que, por exemplo, a segurança. Se colocar na balança rentabilidade e segurança, a rentabilidade sempre vai pesar mais, ok? Ele já aceita correr mais riscos. Sim, ele corre o risco do patrimônio dele diminuir, de perder um certo dinheiro em algumas operações, mas em troca de uma rentabilidade maior. É bem assim que funciona os investimentos mais agressivos, né? Normalmente, esses investidores conseguem ter, por exemplo, de retorno no mês o que rende a inflação no ano inteiro. Eles conseguem, por exemplo, numa operação, conseguir com aquele dinheiro o que teria investido, por exemplo, num fundo de renda fixa o ano inteiro. É normal que ele consiga isso, mas em contrapartida, é normal que em algumas operações, como por exemplo operações com opções, esse investidor invista um certo dinheiro ali e esse dinheiro vire pó, ele suma, ele desapareça. Mas mesmo o investidor com perfil mais agressivo, ele também tem um tesouro direto na carteira dele, ele também tem um CDB, ele também tem investimentos que normalmente seriam classificados como investimentos mais conservadores, tá bom? Normalmente esses investidores investem em tudo que os outros já investem, mais ações de empresas para poder especular, empresas que ele acredita que essa ação vai crescer lá no futuro, e também investem em derivativos, né, como por exemplo em opções, né? Mas uma coisa que é legal que a gente saiba é que, assim, seja qual for o seu perfil, né, ele não é imutável. Ou seja, você pode ser agressivo, tá, um investimento com investimentos agressivos hoje, e amanhã você já acumulou capital suficiente, decidiu parar de correr risco, ou não faz mais sentido para você correr risco, você pode diminuir os seus investimentos em coisas mais agressivas e colocar tudo em renda fixa, por exemplo, em investimentos mais conservadores. Ou você está hoje investindo em só investimento conservador e você decidiu correr um pouco mais de risco e por aí vai. Tá bom? Então, sim, não é imutável. Você pode mudar isso daí conforme você aprende mais sobre o mercado, com o tempo passa, ou com a sua prioridade muda, você pode mudar, não tem problema. E não tem nenhum problema, né? Você ser classificado como agressivo ou como conservador não te faz investidor melhor ou pior. Basicamente são perfis diferentes. Ok? Uma outra coisa legal de saber é que, por exemplo, embora existam três tipos, você pode se considerar um investidor que está entre um tipo e outro. Por exemplo, eu me considero um investidor entre moderado e agressivo. Eu não sou só agressivo, nem só moderado. Eu tenho basicamente a minha carteira focada em dividendos, tá bom? E uso opções, que são investimentos normalmente usados por pessoas que têm um perfil mais agressivo, mas eu uso elas no intuito de turbinar os meus dividendos. Tá? Fica ligado que a gente vai conversar sobre isso em outros vídeos aqui no canal ainda, tá bom? Como eu prometi lá no início do vídeo, eu vou dizer aqui alguns pontos que são muito importantes ser levados em consideração quando você estiver pensando sobre o assunto, pensando sobre em qual dos três perfis você se encaixa, ok? O primeiro deles é a aversão ao risco. Em outras palavras, como você se sente ao ser colocado numa situação de risco, a imaginar o seu dinheiro correndo risco. Quer ver um exemplo? Imagina que você investiu 100 mil reais. Tinha 100 mil reais investidos em ação. E aí, 3 meses depois que você investiu esse dinheiro, você abriu o site da corretora e aí estava lá 53 mil reais. E você perdeu aí, o seu dinheiro, o seu patrimônio desvalorizou 47%. Como você se sente com isso? Está tranquilo? O dinheiro vai voltar? Ou seja, as ações vão se recuperar? Como que você se sente em relação a isso? Tá bom? Vamos imaginar aqui como se tira os três perfis, né? O conservador que tenha tomado uma decisão de investir em ação, né, porque normalmente ele não investe, mas o conservador ele teria feito o quê? Ele teria vendido o dinheiro com medo de perder mais. Ele realizaria o prejuízo de 47 mil reais. O moderado faria assim, olha, eu vou deixar esse dinheiro aí porque esse dinheiro pode se recuperar, né? E o
O agressivo faria o quê? Compraria mais ação. Esse exemplo não é um exemplo fictício, tá? Isso aconteceu de verdade, tá? Então, assim, a bolsa, a Bovespa, chegou a 118 mil pontos. E aí, 3 meses depois disso, a pandemia chegou de vez no Brasil. E no dia 23 de março, a bolsa fechou a 63.570 pontos. Ou seja, ela caiu 47%. E aí as pessoas que tinham perfil conservadoras venderam todas as ações que tinham e assumiram um prejuízo de 47% do que tinha investido. As pessoas moderadas mantiveram dinheiro, o dinheiro ficou lá, as ações ficaram lá e tudo mais. As pessoas mais agressivas, que têm um perfil mais agressivo, compraram mais ações. Qual foi o resultado? No dia 11 de janeiro de 2021, olha, passou um certo tempo aí, né? A bolsa chegou a 125 mil pontos. Ou seja, ela recuperou tudo que tinha perdido e ainda cresceu um pouco mais. Né? Então, assim, o importante é você entender que os diferentes tipos de retorno. Né? Se você não está disposto a ver o seu dinheiro caindo, diminuindo, seu patrimônio diminuindo por algum motivo, você é uma pessoa que tem aversão ao risco. O segundo ponto, então, é o objetivo para investir. Né? Se você não tem ainda um objetivo ou não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo meu aqui no canal falando sobre o assunto. Né? Então assiste lá, que com certeza você vai entender o que eu estou falando aqui. Então imagina que o seu objetivo é alcançar a tão sonhada independência financeira. Né? E, em outras palavras, o que seria a independência financeira? Né? Seria para o resto da sua vida você nunca mais precisar fazer uma coisa que você não quer fazer por causa de dinheiro. Né? E você, por exemplo, nunca mais na sua vida deixar de fazer uma coisa que você quer fazer por causa de dinheiro. Tá bom? Então, isso para mim, na minha opinião, é independência financeira. Agora, imagina que você colocou como objetivo alcançar a sua independência financeira com 50 anos, daqui a 50 anos, perdão. Não faz sentido você começar a correr risco agora. Você tem 50 anos para chegar nisso daí. O seu dinheiro pode muito bem estar todo investido em investimentos mais conservadores. Você não vai ter um problema. Imagina, por exemplo, que o seu objetivo não é alcançar daqui a 50 anos, é daqui a 25 anos. Então você fala assim, olha, eu já preciso então correr um pouco mais de risco para que isso aconteça. Legal? Agora imagina que o seu objetivo é daqui a 5 anos. É impossível você conseguir atingir a sua independência financeira com investimentos em renda fixa, por exemplo, em investimentos mais conservadores. Você vai precisar correr mais risco. Então, o segundo ponto a ser observado é qual o seu objetivo que você tem? Quanto tempo você tem para chegar nesse objetivo? Ok? Então, com base nisso, você vai tentar buscar um investimento mais conservador, mais agressivo e por aí vai. Ok? Vamos conhecer o terceiro ponto. A terceira coisa que deve ser levada em consideração é a sua situação familiar. Porque com base nisso, você vai saber que tipo de risco você pode correr. Você pode correr pouco risco, muito risco, ou você não pode correr nenhum risco. Tá bom? Imagina, por exemplo, que você é uma pessoa casada e que você é a única provedora da sua família. Ou seja, você é a única pessoa que leva dinheiro para dentro de casa. Ok? Ou então você tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó que dependem de você, financeiramente de você. O risco que você corre tem que ser pequeno, não pode ser um risco alto, né? Porque tem pessoas dependendo de você. Agora, por outro lado, se você é uma pessoa solteira que mora com seus pais e a única obrigação financeira que você tem é a parcela do seu carro e o seu cartão de crédito, você pode correr o risco que for, porque você não tem ninguém dependendo de você. E se, por exemplo, acontecer um problema, você continua morando com seu pai, você continua morando com sua mãe, você continua morando, você continua comendo, então você não vai ter nenhum problema maior. Então, a situação familiar vai determinar que tipo de risco você pode correr. Vamos lá então para a quarta e última dica, mas essa, embora seja a última, não é menos importante, tá bom? É o conhecimento. Antes de você fazer um investimento em alguma coisa, você precisa conhecer aquilo, tá bom? Se você não adianta você investir em ação se você não sabe como as coisas funcionam. Não adianta você investir num CDB se você não sabe o que você está fazendo, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, entenda, saiba o que está acontecendo, conheça aonde você está colocando seu dinheiro. Vou contar uma história bem rápida para vocês, prometo que vai ser rápido. A primeira ação que eu comprei na minha vida, há um tempo atrás,
Eu comprei influenciado por uma pessoa que trabalhava comigo. Esse cara, ele era um trader. Ele negociava ações de uma mesma empresa, só de uma empresa. Né? Pelo menos é o que ele dizia para mim, né? E ele comprava, e assim, e ele chegava num dia para mim e falava assim, ó, ganhei 13 mil reais hoje. Eu falei assim, nossa senhora, o negócio é bom. E aí, sei lá, 3, 4 dias depois, eu falei assim, ó, hoje eu ganhei 13, eu ganhei 12. E aí passava o tempo, eu ganhei 5. E eu falei, cara, que empresa é essa que você investe que é tão boa assim, que te dá tão bons rendimentos assim, né? Aí ele falou para mim o nome da empresa. Eu tinha acabado de receber 13º e férias. O que eu fiz? Peguei 13º e férias e ó, comprei tudo de ação dessa empresa. Então, assim, numa operação só, eu coloquei abaixo todas as recomendações que o pessoal fala, né? Você nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, não investir numa coisa que você não conhece, e aí vai. E eu coloquei nessa empresa. 3 dias depois, a empresa caiu 20%, as ações dela. Aí eu falei assim, ah, não, eu vou me segurar aqui, eu não vou vender, não vou fazer nada, porque pô, isso vai voltar um dia e tudo mais e tal. E aí passou um tempo, a empresa faliu e eu perdi meu dinheiro, né? Perdi todo o dinheiro que eu tinha investido. O que eu aprendi com isso foi que eu preciso conhecer o que eu estou fazendo, preciso saber o que eu estou fazendo. Então, se eu pretendo investir em alguma coisa nova, eu vou estudar aquilo até eu ter a segurança e o conhecimento necessário para fazer aquilo, tá bom? Então a recomendação é, se você pretende investir numa coisa, conheça aquela coisa antes. Não vá se valer num vídeo que você viu na internet e alguém falando para você, por exemplo, investir em opção, se você não conhece a opção. Você viu um vídeo de uma pessoa falando de opção, você gostou do que ele falou, você gostou do que aprendeu, estuda, aprende, simula e aí sim você vai fazer o que tem que ser feito, tá bom? Mas nunca invista numa coisa que você não conhece. Essa aí foi a quarta e a última dica de coisas que você precisa levar em consideração quando estiver pensando sobre o seu perfil de investidor. Então, pessoal, esse vídeo está terminando por aqui, ok? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, tá bom? Se você gostou, deixa um like aqui. Se você não gostou, deixa um like do mesmo jeito, né? Deixa um like também se você não gostou. Mas assim, se você é novo por aqui, não se inscreveu ainda e gosta desse tipo de conteúdo, investimento, educação financeira e tudo mais, se inscreve, ativa o sininho da notificação, que o YouTube avisa você quando lançar os próximos vídeos. Tudo bem? Então, gente, vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais, tudo de bom para todo mundo.